Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nessa atividade nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de situação patrimonial, ainda muito que de forma inicial, só para a gente já começar a sentir os seus conceitos principais, levando em consideração as atividades anteriores. Vimos que o nosso patrimônio ele é composto por duas grandes dimensões, ativo de um lado, passivo de outro. Depois vimos que esta representação gráfica pode se desdobrar em um demonstrativo chamado balanço patrimonial, e este balanço patrimonial, vimos através de um exemplo na última atividade, em que ele representa agora os elementos que vão compor cada uma dessas dimensões do nosso patrimônio. Então, nós temos os bens, que no nosso exemplo era composto por caixa, imóveis, estoque de materiais, veículos. E tínhamos também direitos, que foi o títulos a receber que tínhamos no momento daquele balanço. Do outro lado, nós tínhamos as obrigações, que era representado aqui por uma dívida que havíamos feito com nossos fornecedores, da qual parte havia sido paga, mas ainda devíamos 700, então, portanto, tínhamos um passivo de 700 com os nossos fornecedores. E uma situação líquida composta pelo investimento inicial dos acionistas, dos proprietários da nossa entidade, no capital social, no valor de 4.000. Bom, isso tudo revisto, a gente pode começar a pensar agora em quais são as possíveis situações que nós podemos ter neste equilíbrio, já que chama-se balanço não à toa. Ele requer que ocorra um equilíbrio entre os dois lados, mas quando a gente pensa em ativo e passivo somente, nós podemos ter pelo menos três situações. Na primeira delas, nós temos o ativo igual ao passivo, que seria uma situação, então, de equilíbrio, e a gente vai ver daqui a pouco o que é que isso significa. Uma outra situação precisa ser considerada, já que isso não é sempre que vai acontecer, e nem gostaríamos que isso acontecesse, né? Mas existem outras duas situações possíveis. Existe uma situação em que o ativo é maior do que o passivo, então nós vemos aqui, olha lá, um ativo maior do que o passivo, como no nosso caso, do nosso exemplo, em que tínhamos 4.000, em que o ativo superava o valor do passivo. E uma terceira situação é se o ativo for menor do que o passivo. Mas o que será que isso nos apresenta, né? Quais são as percepções que nós podemos tirar já desta primeira visão que nós podemos construir a partir desta representação do balanço patrimonial, né, do nosso patrimônio a partir de suas partes. Então, o que essas situações representam? Se o nosso ativo é maior do que o nosso passivo, significa que a entidade possui riqueza, ou seja, se, e eu digo se, porque existe um princípio da continuidade, né, ou seja, a gente faz um levantamento da situação patrimonial, levando em conta que a entidade vai continuar a existir, mas numa situação hipotética, se eu vendesse todos os ativos, juntasse isso ao dinheiro que eu tenho no caixa, ou seja, liquidasse, tivesse acesso aos valores envolvidos com o ativo, poderia pagar o meu passivo e ainda sobraria algo. Este algo que sobraria, então, é uma situação em que eu tenho, então, uma riqueza resultante da minha entidade, mesmo que ela deixasse de existir. Uma outra situação é se o ativo for menor do que o passivo. Aí já é uma situação ainda um pouco complicada. Por quê? Porque agora, mesmo eu conseguindo transformar todo o meu ativo em dinheiro, não conseguiria cobrir, eu não conseguiria pagar pelas minhas obrigações. Portanto, eu teria parte deste meu passivo a descoberto. Então, a gente chama essa terceira situação de passivo a descoberto. Gostaria que vocês pensassem muito sobre isso, né? Por que descoberto? Porque
o que foi destinado, o que eu tenho à minha disposição na empresa, na entidade, não é suficiente para cobrir as dívidas, as obrigações que esta entidade tem para com terceiros, certo? Então, eu tenho parte daquele passivo que não será possível, numa situação atual, de ser coberto. Então, ele está descoberto. Vale lembrar também que situação de equilíbrio não significa uma boa situação. Se nós tivermos o ativo com um valor equivalente ao passivo, nós teremos uma situação líquida zerada. Essa situação de equilíbrio não é boa, porque significa que o capital que foi investido no início dessa nossa empresa, dessa nossa entidade, foi consumido pela sua operação. Então, durante o seu tempo de existência, aquele investimento inicial foi consumido. Nós não temos, então, um patrimônio líquido, não há riqueza. Se nós transformássemos tudo que nós temos no ativo em dinheiro, nós não conseguiríamos pagar o passivo e ter alguma sobra. Nós simplesmente conseguiríamos cobrir o passivo. Quer dizer, uma situação de equilíbrio em que nós não teríamos, então, nenhum passivo a descoberto, mas teríamos, sim, uma perda daquele investimento inicial que foi feito na nossa entidade. Ok? Então, estas são as três situações que um balanço patrimonial já pode nos apontar numa primeira percepção. É claro que esta ainda é uma visão muito inicial, para que a gente possa fazer uma análise qualitativa com o devido cuidado que ela merece, a gente vai precisar envolver outras variáveis. Mas isso a gente pode ir fazendo com o tempo, agora, ao ganhar conhecimento sobre as possíveis situações do nosso patrimônio. Então, este é um primeiro passeio que fazemos sobre uma análise dos resultados que o balanço patrimonial pode nos oferecer. Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima atividade.